Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre Paulo Figueiredo e o que ele comentou sobre os generais melancias. Os generais melancias. Então acompanhe aí após o break. Breaking news. Hey, dude. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. E aí, pessoal, voltando após o break. Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal para acompanhar o meu conteúdo e os playlists. Bom, voltando a falar de Paulo Figueiredo. Então, o negócio é o seguinte, né, pessoal? Paulo Figueiredo largou a pedra, que o negócio foi o seguinte: existiam generais melancias dentro do exército. Muita gente criticou ele, né, na internet. Eu vi uma galera assim, ó, pegando pesado com ele, assim, ó, detonando ele dentro da internet, dizendo que o que ele estava falando não era verdade, que era isso, que era aquilo. Então fiquem aqui com o comentário da época que Paulo Figueiredo comentou, né? Que eu trouxe aí da abordagem que ele fez, onde ele dava nome aos bois, e depois a gente vê o que aconteceu na íntegra, né, pessoal? Então fiquem aí com o vídeo de Paulo Figueiredo. Falar que esse clima, que é um clima assim de certa divisão, ele também é percebido lá no alto comando. Como é que funciona o alto comando do Exército? É uma espécie de colegiado, são 14 generais de Exército, né, ou seja, generais de 4 estrelas, que participam do alto comando. Eu apurei que há 3 dos 14, que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. E nem sempre nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né? Os 3 que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. O general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Esse é o general Richard, né? Essa visão mais à esquerda para os padrões do Exército. Já os generais Tomás e o Stumpf têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender, né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso por 6 anos. Então, ele foi ajudante de ordem, se eu não me engano, por 4 anos, saiu, fez ECM, voltou como ajudante de ordem. Então, ele é tido como lá dentro do comando, como o que mais entende de política, de articulação e etc. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Quando ele foi comandante da AMAN, por exemplo, a academia, né, Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército, muita gente reputa ele uma mudança na formação acadêmica, né, dos nossos militares do Exército, que hoje impactam negativamente a formação deles, umas coisas bastante progressistas para a AMAN. Vejam vocês, né, transformação do currículo e da formação dos militares, onde foi que vocês já ouviram essa agenda antes? Já o general Stumpf, ele é conhecido em Brasília, e estou falando aqui, não estou cometendo, nesse caso, nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso, que ele é muito amigo de infância, né, colega do Colégio Militar, do ex-advogado-geral da União, do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior. O Zé Levi era tido como alguém muito bem relacionado com o STF do governo Bolsonaro. Ele era fazia uma espécie de meio de campo do STF com o governo Bolsonaro quando ele estava na AGU. Mas diziam que ele trazia para o Palácio, na verdade, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo, assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar
no Supremo Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid. Então, esse José Levi, pasmem, o amigo de infância, colega de colégio militar do general Stumpf, pasmem para vocês saberem qual é a função do José Levi hoje em dia. Pois é, descobri que o José Levi é hoje o secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente? O Alexandre de Moraes. É isso mesmo que eu estou falando para vocês agora. O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother dentro do alto comando do Exército. Será, só será aqui, desculpa, Daniel, mas só será que é por isso que o Alexandre toma as suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Eu não sei, mas eu não consigo deixar de pensar, de fazer essa conjectura, né? A percepção dos militares com quem eu conversei, e estou falando aqui de peixes grandes, é de que esses dois, o general Tomás e o general Stumpf, estão cotadíssimos para disputarem, para ver quem vai assumir o comando do Exército no governo Lula. O que me leva a mais uma reflexão, né? Será que os nossos bravos comandantes, eu duvido, mas não consigo deixar de pensar, será que os nossos bravos comandantes estariam colocando a sua carreira e os seus interesses pessoais à frente do juramento de defesa à pátria que eles fizeram? Jesus Cristo dizia o seguinte no Evangelho de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Bom, pessoal, eu deixei o vídeo aí na íntegra para que vocês pudessem ver realmente o que foi dito por Paulo Figueiredo, né? Em razão disso, né, ele deu o nome aos bois e cantou a pedra. Muita gente criticou ele na internet, muita gente bombardeou ele na internet, chamou ele de várias coisas, entendeu? E que ele não sabia nada, que blá. O que aconteceu? Passaram-se as eleições, Lula se elegeu, né? E adivinha quem foi um dos generais nomeados por Lula? Casualmente, é um dos mesmos generais que Paulo Figueiredo falava. A outra coisa curiosa sobre isso é que para alguém que foi taxado de até mentiroso, né, e acusou alguns de melancia, as provas estão se mostrando contrárias ao que justamente Paulo Figueiredo falou, né? Então, o que aconteceu? Após a eleição, tivemos um vídeo que está circulando na internet do general se manifestando, né, após ser nomeado por Barba, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, acompanhe aí o vídeo na íntegra. Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar, é não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa exercer o seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. Porque democracia... Bom, pessoal, juntando esses vídeos que eu vi, isso só me mostra que muita gente está devendo sérias desculpas a Paulo Figueiredo. E que tudo que ele tentou mostrar aí para o público brasileiro, na real, nada mais foi do que fatos e verdades. Tolos aqueles que não acreditaram, porque ele tentou avisar as pessoas. Então muitas pessoas devem essa desculpa a ele. Eu acho que muitas pessoas até vão ficar envergonhadas pelo fato de não terem acreditado nele, né? Eu entendo muito bem, eu sempre acompanhei ele durante muito tempo, então eu sempre absorvi assim, o conteúdo dele e sempre achei muito interessante.
Eu acho que sempre ele quis ajudar a população brasileira. Né, pessoal? A todos, então, muito obrigado. Acompanhem aí, fiquem com o canal. Acompanhem os playlists aí e meu conteúdo. A todos, muito obrigado. Falou, pessoal! Para receber as novidades e acompanhar os playlists, se inscreva no canal.